Salve Pacholada, tudo bem com vocês? Matheus Alpiaz por aqui pra gente conversar bem rapidinho e bem tranquilamente sobre as opções do Grêmio para o ano que vem. Vamos pensar que pode ter chegadas, pode ter saídas, mas eu quero falar de uma opção que eu quero muito que fique pro ano que vem, que pode ser uma salvação pro meio campo do Grêmio. Bom, galera, antes de eu falar sobre o Jonathan Robert, que é esse jogador que é uma esperança minha para 2024, eu quero falar para vocês e lembrar vocês também sobre a KTO.com. Cara, te registra lá para dar aquela brincada, se divertir um pouco. Usa o promo code Pachola se tu for fazer o teu primeiro depósito na KTO, tá? Não te esquece que é para maiores de 18 anos e é para brincar com total responsabilidade. Minha galera, o negócio é o seguinte: Jonathan Robert, meia do Grêmio, 23 anos de idade nesse momento, tem contrato se encerrando no final dessa temporada. Ele teve passagens rápidas, muito rápida pelo Cruzeiro, ainda na época que o Cruzeiro jogava pela primeira vez sua Série B. Depois é emprestado para o Famalicão de Portugal, que é um time tem participação de empresários lá em Portugal e roda bastante jogadores por lá, os jogadores que já estão em outros times da Europa, mas o Jonathan Robert passou por lá sem muito destaque, sem muito aparecer, mas teve suas oportunidades no Famalicão, voltou pro Grêmio, e no momento que ele voltou pro Grêmio, a gente já estava na meia daquele 2021 caótico. No final daquele ano, o Jonathan Robert começa a se destacar e se torna rapidamente titular da equipe do Grêmio. E eu acho que esse é o ponto principal que eu preciso considerar para vocês aqui. O Jonathan Robert mostrou um futebol para jogar no Grêmio. Primeiro, um pouco por dentro, depois como um ponta direita, tá? No momento que o Douglas Costa, na época, estava machucado, então, Jonathan Robert na direita, Ferreira na esquerda, com o Diego Souza centralizado. Ele tem boas partidas, sim. Ele participa bem da equipe do Grêmio. Mas, claro, né? Era um ano muito difícil, que culminou no rebaixamento, então ele acabou também não sendo aquele mega destaque, mas ele apareceu o suficiente pra gente dizer, na Série B a gente vai poder usar ele. Só que tem a primeira lesão do joelho, lesão grave, ele fica praticamente um ano parado, começa a voltar na Série B, aparece nos primeiros jogos, nada de especial, se lesiona de novo. Então, essa parte desse desenvolvimento do Jonathan Robert, saindo dos primeiros jogos ali pelos seus 20 anos, até agora, os 23, a gente não conseguiu ver muito do Jonathan Robert, mas o pouco que eu vi me agrada. É um cara de velocidade e um cara que pode jogar por dentro, pode ser um cara que ajude muito o meia na construção, pode ser esse meia construtor que o Renato quer pelo lado. E aí eu acho que tá o principal ponto. Ele pode jogar pelo lado, mas ele não é aquele cara que vai chegar na linha de fundo para cruzar. Ele vai ajudar muito nessa construção, nessa movimentação. Então, sim, eu olho para o Jonathan Robert com esperanças. E eu acho que talvez seja o ponto. A esperança do Jonathan Robert para 2024, jogando bem. Eu acho que o Grêmio também não precisa fazer loucura, você não vai contrato por 5 anos nesse momento, mas por mais um ano, sim, uma renovação aí, tentando entender como é que vai ser esse Jonathan Robert, se ele pode ter condições de se manter saudável, não ter mais a lesão grave, e aí a gente pode sim, é mais uma opção para esse time. A gente está reclamando tanto que o Grêmio carece de opções para o seu time, então pode ser o Jonathan Robert uma opção. Claro, ainda está se recuperando, agora há pouco jogou os 90 minutos, né, pelo Grêmio Sub-20 na Copa FGF, então o Grêmio teve essa opção de estar aos poucos voltando o Jonathan Robert com calma, muito mais calma do que foi na Série B, porque o Grêmio estava desesperado na época, o Jonathan Robert volta e se lesiona de novo. Então a gente não quer mais isso. A gente quer um Jonathan Robert mais saudável, que possa sim ser utilizado na equipe do Grêmio, que a gente possa olhar para ele com bons olhos nesse futuro. Eu acho que o principal ponto é esse. Vamos olhar para o Jonathan Robert com grandes possibilidades para esse futuro na equipe do Grêmio. Eu quero saber o que vocês acham dele. Podemos aproveitar ou é melhor deixar ele embora de qualquer jeito? Não te esquece de brincar lá na KTO.com, te registrando usando o promo code Pachola. Deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha o vídeo com todo mundo, até porque é o Grêmio e não adianta.